Estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Essa aula vai ter algumas mudanças, pessoal, vai ter algumas novidades aí para a gente tratar, né? Eu vou fazer, quando vocês vierem assistir esse vídeo, vocês já vão ter passado pela aula online, né? Eu já vou ter explicado em relação ao Google Sala de Aula, né? Que agora para o terceiro bimestre, essa aula agora é o início do terceiro bimestre em Geografia para vocês. E eu vou começar a trabalhar com esse aplicativo ou site Google Sala de Aula, dependendo de vocês usarem no computador ou no celular, né? Mas eu tenho certeza que vai facilitar para todos nós, tanto para mim como para vocês, esse modo de trabalho. Ok, gente? Então, iniciando os conteúdos do terceiro bimestre, ok? Em Geografia. E vamos trabalhar demografia, né? E aí, o que danado é isso? Demografia. Hoje vai ser uma aula introdutória para a gente entender um pouquinho desse novo assunto, o que é a demografia. E aí, mais à frente, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar com mais detalhes. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, o que é a demografia, né? É uma palavra de origem grega, como eu já expliquei para vocês desde o sexto ano, dentro da geografia, da história. Muitas matérias, a definição de seus conceitos, elas se baseiam de origem grega, né? Por conta dos primeiros intelectuais, dos primeiros estudos da humanidade terem surgido oficialmente por esses lados. Então, é uma palavra de origem grega, onde demo significa população e grafia significa descrever ou descrição. É a mesma grafia da geografia, né? Lembra que eu expliquei para vocês, geo, terra, grafia, descrever ou descrição da terra. Demografia, no caso, é descrever ou descrição da população, certo? Demografia, pessoal, é um estudo que ele estuda as populações, de uma forma geral, em todos os aspectos, certo? E é muito importante o estudo das populações, tá? Para o país é importante ele saber qual a quantidade de população que ele tem, quantas pessoas tem, qual a distribuição dessa população pelo território dele, qual a faixa etária, quantas crianças tem, quantos adolescentes, quantos adultos, quantos idosos. Porque em cima de todas essas informações ele vai tratar suas estratégias para atender melhor o seu povo, a sua nação, né? Então é imprescindível os estudos demográficos em qualquer nação, em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer município, em qualquer cidade. É muito importante os estudos demográficos justamente para você ter essa devolutiva. E a gente vai entender um pouquinho como esse estudo é feito. Ok, pessoal? Então, eu já falei para vocês em outras aulas, mas vou reforçar de novo, né? O principal instituto que é responsável pelos estudos demográficos no Brasil é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá aí o símbolo do IBGE, é uma empresa do governo, uma empresa governamental, uma empresa pública, que é exatamente a responsável por fazer esses estudos, por realizar esses estudos no Brasil. É realizado a cada 10 anos o censo, né? O que é o censo demográfico? Vejam a palavra demografia. O censo demográfico é exatamente o período de 10 em 10 anos onde toda a população brasileira é contada. Isso mesmo, contada. Passa o funcionário do IBGE nas portas, né? A última vez que aconteceu foi em 2010 e agora era para ter em 2020, mas devido à pandemia acredito que pode ser prorrogado aí para 2021, né? Mas aí, como eu ia dizendo, o técnico passa na porta do IBGE batendo, aí seus pais atendem e ele tem lá um computadorzinho de mão, onde ele pergunta quantas pessoas moram nessa casa, qual a renda dessa casa, qual é o trabalho, quem estuda, ele faz todo um relatório completo dessa família e alimenta o sistema. Isso no Brasil inteiro, gente, de norte a sul, de leste a oeste, todas as regiões, todos os municípios, todos os lugares do Brasil. Por quê? Como eu falei no começo, com esses dados, o país ele vai ter um panorama de toda a sua população, de todas as informações, tudo que vocês imaginarem. A quantidade de população, onde tem mais pessoas, onde tem menos, onde existem mais crianças, onde existem mais adultos, onde existem mais idosos, né? Aí, a partir disso, o governo ele tem uma melhor direção para traçar ações de melhoramento dessas pessoas de vida, né? Então, por exemplo, quando ele vê que determinado lugar do Brasil apontou que tem muitas crianças, então ele vai ter que fazer um estudo para analisar quantas escolas, quantas creches tem, porque vai precisar. Se tem muita criança naquela área, significa que vai precisar. Provavelmente, às vezes, a quantidade de escolas que foi feita há 30, 40 anos atrás não vai suprir a necessidade desse crescimento de crianças que houve naquela determinada região.
Ou, às vezes, ao contrário. Às vezes, uma região tinha muitas crianças e aí, 10 anos depois, quando foi feito o censo, viu-se que esse número de crianças diminuiu. Essas crianças viraram adolescentes, adultos, e não, as novas famílias não tiveram tantos filhos. O que acontece? Aquele investimento que tinha sido feito em escolas, talvez muitos prédios vão ficar vazios, não vão ser utilizados mais como creche porque não tem tanta criança. O que o governo faz? Ele vai usar aquele prédio para outra coisa, né? Vai destinar para outra situação, ou vai fazer faculdades, ou seja, se aquele pessoal cresceu, eles vão precisar de faculdade, então vai transformar em faculdade, ou vai transformar numa empresa. Ele pode pegar o prédio da escola e transformar numa empresa, né, para empregar aquelas pessoas que eram crianças e se tornar adultos e precisam agora de trabalho, não mais de escola. Então vejam como é importante o estudo demográfico. A partir do estudo da demografia, né, os estudos demográficos que existem, você tem um panorama geral de determinado lugar, de determinado país, e você consegue saber o que o povo, quais são as estratégias melhores a ser tomadas. Certo, pessoal? Então, assim, é um assunto excelente, ele cai muito em provas de vestibular, ele cai, vocês que estão no sétimo, mas às vezes alguns alunos, quando estão no nono, pensam em fazer provas para o Instituto Federal, para cursar em nível médio do Instituto Federal, no Colégio de Aplicação em Garanhuns. É um assunto muito recorrente em geografia, a parte de demografia, porque é extremamente importante conhecer as dinâmicas populacionais. Ok, pessoal? Então, hoje é a introdução, mas a gente ainda vai ter outras semanas estudando demografia. E aí, pessoal, existem alguns termos específicos, né, dentro da demografia. Os primeiros, um dos mais recorrentes e que é importante a gente saber, é população absoluta e população relativa. O que significa isso? Quando eu falo população absoluta de tal lugar e população relativa de tal lugar, o que significa isso? A absoluta é o número total de pessoas de determinado país, estado, cidade, depende do estudo que for feito, ok? Por exemplo, né, nós temos aí embaixo um exemplo, né, de 2016, uma estimativa de como era a população nesse período. Vejam que interessante. Qual era a população absoluta do Brasil em 2016? Ou seja, quantas pessoas tinha vivendo, né, no Brasil em 2016? 206 milhões e 81.432 habitantes. Essa é a população absoluta. Pega todo mundo, soma, aqui ó, esse é o número, ok? Beleza. Qual é a população relativa, então? A população relativa, pessoal, é a mesma da densidade demográfica. Lembra que a gente já trabalhou isso? O que é a densidade demográfica? Pega a quantidade de habitantes de determinado lugar, país ou região e divide pelo território em quilômetros quadrados, né? Qual é o território em quilômetros quadrados do Brasil? 8.515.767 quilômetros quadrados, né? Então, ó, eu já sei que a população absoluta do Brasil é 206 milhões e 81.432, beleza. Essa é a população absoluta, total. Para eu descobrir a população relativa, eu tenho que fazer aquele cálculo. Pego a população, os 206 milhões, e divido por 8 milhões, que é o território quadrado. O valor que der é o valor da população relativa do Brasil, que nesse caso aqui, né, deu, marca aqui embaixo para vocês, 24,20 no ano de 2016. A população relativa do Brasil era 24,20 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, em média, a cada quilômetro quadrado, a cada espaço de 1 quilômetro quadrado de 1 quilômetro no Brasil, moravam 24,20 pessoas por quilômetro quadrado, certo? E aí, por que existem esses estudos, professor? Porque assim, pessoal, às vezes, a gente ouve o número de pessoas que moram no país, que nem no Brasil, e diz, eita, o Brasil tem muita gente, ó, é complicado. 206 milhões de habitantes. É muita gente? Com certeza. 206 milhões de pessoas é muita gente. Só que nós temos que nos lembrar que o Brasil é um dos maiores territórios do mundo também, em espaço, em tamanho. Ou seja, ele tem 206 milhões, mas ele cabe muito mais do que isso. Então, a população relativa, ela avalia o espaço que essa população se encontra e o número, não apenas o número em si, mas o espaço agora está localizado. Quando a gente pega o número do Brasil, a gente vê que o Brasil tem apenas 24 pessoas, 24,20 por aí, pessoas, habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, por mais que ele tenha 206 milhões de habitantes, mas essas pessoas, o espaço do país é muito grande, o território é muito grande. Sabendo que, lembre-se que eu já falei isso e vou repetir, é importante. A população relativa, ela faz uma média. Ela pega a total da população e divide pelo total do território. Mas nós sabemos, eu já falei para vocês,
que a população brasileira, como quase todos os lugares do mundo, ela não é distribuída de forma igual. Tem lugares no Brasil que tem muita gente aglomerada em cima da outra, em favelas, em ocupações. A gente já discutiu isso quando estudando as regiões. A região sudeste, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem um número grande de favelas e as pessoas vivem aglomeradas. A densidade demográfica e a população relativa, se a gente for fazer só de São Paulo ou só do Rio, vai dar muito maior do que 24. Mas nós temos também a região amazônica, a região do Cerrado, que tem grandes vazios populacionais, que não vive ninguém. Que você vai andar durante dias e você não vai achar uma casa, não vai achar uma pessoa, certo? Então, é desequilibrada essa relação. Quando a gente faz essa relação de média da população relativa, ela não representa a média a realidade do país, ela representa apenas uma média. A realidade é vista em cada lugar. Tem lugar que tem mais gente aglomerada e lugar que tem menos gente. Mas é muito importante que vocês não esqueçam o que significa isso. População absoluta, a quantidade total de pessoas de determinado lugar que se está estudando. O país, o estado, o município, a cidade. População relativa, é necessário que se faça o cálculo, né? População dividido pelos quilômetros quadrados daquela área que está em estudo. E aí sai o resultado, que são habitantes por quilômetro quadrado, que é a população relativa, certo? Só que aí quando vocês forem pesquisar, a maioria já vai aparecer, não precisa nem vocês fazerem cálculos. População relativa do Brasil, já vai aparecer, tantos habitantes por quilômetro quadrado. População relativa dos Estados Unidos, tantos habitantes por quilômetro quadrado. Se for necessário em alguma prova, vocês vão precisar fazer o cálculo. Mas em relação à pesquisa, quando vocês pesquisarem, já tem esse dado pronto. Ok, gente? Mas aí não pode esquecer mais esse dado em relação à população absoluta e população relativa, ok? É muito importante para os estudos da demografia a gente saber isso. E aí, pessoal, isso que eu acabava de falar, a gente traz agora numa tabela. Vejam que interessante. Densidade demográfica dos países mais populosos em 2015. Esses dados são de 2015. Bangladesh é um país da Ásia que é bem pequeno. Ele é muito pequenininho. Para vocês terem ideia, a área total de quilômetros quadrados, como traz aqui na tabela em Bangladesh, ela é de 148 mil, né? Apenas 148 mil, deixa eu desfazer aqui, peraí. Essa aqui, ó. 148.460 quilômetros quadrados. Comparado ao Brasil, que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é muito menor, muito, muito menor mesmo. Bangladesh tem estados brasileiros que são maiores do que Bangladesh. Ok? Ok. Mas a população de Bangladesh, gente, é de 160 milhões de pessoas. Vejam aqui, população total. População absoluta de Bangladesh, 160 milhões de pessoas. Mais de 160, quase 161 milhões. Numa área pequena. Vejam a questão do estudo da demografia. Qual é a densidade demográfica de Bangladesh? 1.084 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, no Brasil a gente tem 24 pessoas por quilômetro quadrado. Em Bangladesh você tem 1.000 pessoas por quilômetro quadrado. É uma das mais altas, se eu não me engano, é a mais alta do mundo. Porque tem outros países também que tem muito alto também. Mas é uma das mais altas, certo? Então isso gera muitos problemas no país, porque o país é pequeno e tem muita gente, né? Vejam como é importante o estudo demográfico. Se você pegar só o território de Bangladesh, você vai dizer, não, é um paísinho pequeno, tranquilo, mas ele tem 160 milhões de pessoas. Quando vai para a população relativa, dá uma densidade muito alta, certo? A Índia, né, em segundo lugar, como vocês podem ver na tabela, já tem uma população de 13 milhões, aliás, 131 milhões, né, de habitantes, e uma área total de 3.287.000. Não é isso? É isso mesmo. Então a densidade dela já vai dar 399, ou seja, bem maior do que a do Brasil também. Não se compara a Bangladesh, mas bem maior do que a do Brasil, que é só 24 habitantes por quilômetro quadrado. E por aí vai, Paquistão, Nigéria, China, e aí chega lá no Brasil, lá embaixo, ó, 24 habitantes por quilômetro quadrado, e Rússia com apenas 8. Aí você fala, mas professor, Rússia é o primeiro lugar no mundo em território. Sim, a Rússia é o maior país em território, mas a população dela não é tão grande assim, para o território que ela tem. Quando a gente faz o cálculo da densidade demográfica da população relativa, ela fica com 8 habitantes por quilômetro quadrado. Entendem? Então veja, o país ser grande não significa que ele tem muita gente. Porque tem muitos lugares que são inabitáveis. Por exemplo, tem um país gigante, mas ele tem um deserto lá no meio dele. Quem é que vai morar no deserto?
pouquíssimas pessoas vivem no deserto. Existem, mas são raras as pessoas que querem morar no deserto. Então, a grande parte do país ela não é produtiva, ela não atrai pessoas a morarem lá, certo? Ou, como acontece na Rússia, grande parte está próxima ao Polo Norte, que é quase tudo congelado ali, é quase toda a parte do ano frio, neve. Também as condições de vida são precárias, não tem como viver num lugar também que é neve o tempo todo. Então também não atrai pessoas. Então acaba que a densidade demográfica, a população relativa é baixíssima. O território é grande, mas a densidade demográfica é pequena. Ok, pessoal? Então, ó, um exemplo de Bangladesh, né? Uma peregrinação em Bangladesh da religião muçulmana, acho que vocês já estudaram com o Jamil, o professor Jamil. Veja a quantidade de pessoas. Aí não cabe dentro do trem, tem que ir dentro do trem, tem que ir em cima do trem, tem que ir pendurado, tem que ir do lado de todos os lados. Então vejam, o problema para quem governa Bangladesh. É um país pequeno, é um país pobre, né, na Ásia, e é um país não tem da onde retirar, produzir muita coisa e tem muita gente. Então para ele dar conta de educação, de segurança, de saúde, de infraestrutura, de saneamento básico para todas as pessoas é muito difícil. E aí você já vê, tira que quando você faz o estudo de Bangladesh, que você vê a densidade demográfica deles, altíssima. País pequeno, tá, numa zona complicada ali do mundo, você já sabe de cara que o país tem problemas. Tem muitos problemas, né, em relação à população. Então, por isso que, como eu digo, eu volto a repetir, o estudo demográfico, eles são muito importantes para a gente saber essas coisas, gente. E a Rússia, né, como eu citei, apenas 8 habitantes por quilômetro quadrado, né? Aí eu falei, por quê? Vejam aí um exemplo de determinada área da Rússia como fica no inverno. Parece até espuma, né? Mas é neve mesmo que cobriu todas as árvores. E essas áreas elas são quase inabitáveis, gente. Como é que uma pessoa vai viver? Eu pesquisei na internet agora para preparar a aula e eu vi que teve uma região da Rússia que no inverno deu menos 76 graus negativos, né? Menos já é negativo. Então veja, como é possível você sobreviver num lugar com uma temperatura dessa? Não tem como. Então a Rússia é muito grande, mas não é todos os lugares da Rússia que é possível o desenvolvimento da vida humana. Por isso que a densidade demográfica dá tão baixa. Tem grandes vazios populacionais que não vive ninguém. Ok, gente? Só para ficar clara essa questão. E aí, pessoal, os estudos demográficos brasileiros realizados pelo IBGE, eles trazem uma crescente, né? Trago aqui essa tabela para vocês darem uma olhada. Em 1870, né, aqui embaixo, o Brasil tinha 10 milhões de pessoas, certo? Então, com o passar dos anos, vai passando a 1890, 1900, vocês veem a crescente, né? Até chegar em 2000, deixa eu ver aqui, 2010, o último censo, a gente tinha 190 milhões. A gente saiu de 10 milhões em 1870 para 2010 a gente com 190 milhões. Então, assim, foi uma das populações do mundo que mais cresceu bastante. E aí é isso que eu digo a vocês. Com esse estudo em mãos, né, o governo, o poder público, o Estado, ele vai olhar, poxa, em 1870, o Brasil tinha uma estrutura, ele tinha uma quantidade de escolas, ele tinha uma quantidade de hospitais, ele tinha uma quantidade de estrutura de saneamento básico de esgoto. Mas em 2010 ele não pode ter a mesma quantidade de 1870, porque a população cresceu muito. Ela saiu de 10 milhões para 190 milhões. A estimativa hoje, 2020, é que ela está em torno de 210 milhões, ou seja, já ultrapassou também. Esses dados de 190 milhões são de 2010, que foi o último censo oficial, né? Era para ter agora o censo em 2020, para saber a população hoje, mas por conta da pandemia ainda não foi feito. Mas a estimativa, porque eles têm uma base, é de que esteja em 210 milhões. Então, a estratégia de antigamente para governar, para atender essas pessoas, não pode ser mais a mesma de hoje. Hoje é diferente. E aí, em cima do estudo da população desses 190 milhões, ele tem que saber quantas crianças tem de 0 a 3 anos, quantas crianças tem de 7 a 15 anos, quantos adolescentes tem de 15 a 20 anos. Por quê? Porque ele vai ter que construir escolas, tem que atender toda a educação dessas crianças, tem que gerar faculdade para esse pessoal, tem que gerar emprego para esses adultos trabalhar em algum lugar. Tem que ter uma estrutura de saúde para os idosos que estão ficando velhos e precisam mais da saúde, geralmente. Então, vejam, o estudo demográfico ele ajuda muito a saber essas informações. Certo, pessoal? Por isso que é tão importante a gente estudá-lo. E aí, só aquilo que eu falei no início, né? O mapa da densidade demográfica do Brasil, da população relativa, como a gente está falando. Vejam que na partinha amarela mais clara é onde são os vazios populacionais, como eu disse a vocês. Que você pode andar durante dias que você não acha ninguém.
na parte da Amazônia, ali da floresta mesmo, é muito difícil encontrar populações, comunidades, geralmente não se acha, né? Essa parte do Cerrado ali, também próximo, pouca gente. Onde é a área que tem mais gente no Brasil? Nas áreas costeiras, nas áreas litorâneas, que a colonização foi por esse lado, então as grandes cidades se desenvolveram em toda essa faixa litorânea do Brasil, né? Isso, praticamente todas as capitais desses estados, elas estão localizadas nessa faixa litorânea, né? E é onde está a grande parte da população brasileira, nessa parte. Ok? Então, como eu disse a vocês, o Brasil ele tem uma média de 24, 25, 26 habitantes por quilômetro quadrado na população relativa. Mas essa população nossa ela não está dividida de forma igualitária no território. Tem muitos lugares que, se você for pegar a densidade demográfica só de São Paulo, por exemplo, que é um estado que tem muita gente, ela vai dar muito maior do que no Brasil inteiro. Vai dar 100 pessoas por quilômetro quadrado. Mas se você pegar do Amazonas, vai dar 3, 4 pessoas por quilômetro quadrado. Então, na média, nós temos aí 20 e poucas pessoas por quilômetro quadrado nesse cálculo. E aí, a partir desses dados, os governantes eles podem, né, e devem tomar ações para atender melhor essa população, saber o que ela precisa. Ok, gente? Então foi isso, pessoal. Essa aula introdutória, né, do tema demografia. Qualquer dúvida que ficar, pode entrar em contato. Essa atividade vai estar no Google Sala de Aula. Vocês precisam responder ou com um comentário particular ou enviando a foto do caderno, fazendo o caderno enviar. Todas as atividades serão registradas, né, a partir agora do terceiro bimestre que eu estou começando, e avaliadas com nota, né? Então, vai valer 1 ponto, vai valer 2, e aí no final, essas atividades juntas vai gerar 10 pontos, que já vai ser uma das notas do bimestre. Ok, pessoal, vou explicar isso, eu já vou ter explicado isso para vocês, se você estiver assistindo na aula online pelo Meet, e qualquer dúvida é só me chamar, ok, gente? A atividade só são 3 perguntinhas, o que é demografia, eu já expliquei lá no começo, qual a importância do IBGE para o Brasil, e explica a diferença da população absoluta e população relativa, o que é que significa cada um desses conceitos. Tá bom, gente? Fico à disposição de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula.